Então fala pessoal, bem-vindo de volta ao nosso curso de JavaScript. Hoje a gente vai criar uma aplicaçãozinha básica de um contador. Lembrando galera que esse é um curso introdutório, um curso para pessoas que são iniciantes em desenvolvimento web, que sabem o mínimo de HTML e CSS e que querem se aprofundar em JavaScript. Então sem mais delongas, vamos criar o nosso contador com JavaScript puro. Então pessoal, aqui a gente tem um HTML básico, né? Doctype, a abre HTML, head, as metas default, né, que é o char7 e o viewport, o title, eu vou conseguir colocar aqui, ó, aula de JavaScript, contador, e aqui dentro do body tudo vai começar. Eu vou colocar uma div chamado card, dentro desse card vai ter um H1 chamado contador, dentro desse contador a gente vai ter outra div, vou colocar aqui uma div com a classe botões, e dentro dessa div a gente vai ter dois botões. A gente vai ter o botão de incrementar e a gente vai ter o botão de decrementar. Galera, eu estou criando isso aqui tudo da minha cabeça agora, tá? Aqui dentro eu vou colocar um span. Dentro desse span, vou dar um ID para ele. Para quem não sabe, o ID é um identificador único para tag. Você pode usar ele tanto para fazer manipulações com JavaScript, quanto para seletores de CSS e também para utilizar algumas features do navegador. Então, a gente vai ter três IDs aqui. A gente vai ter o do botão incrementar, então eu vou colocar aqui, ó, btn inc. Aqui eu vou colocar btn deck e aqui eu vou colocar counter. Beleza. A gente tem a nossa estrutura básica. Então, vamos ver como é que essa estrutura está ficando no navegador? Como vocês podem ver, está tudo muito básico aqui, né? Muito cru. Então, vamos aplicar um estilo para o nosso contador ficar um pouquinho mais bonitinho, mais atraente. Por questões de prática, vamos fazer todo o estilo e todo o JavaScript num arquivo só, para vocês conseguirem enxergar tanto o CSS quanto a marcação HTML e também o JavaScript, beleza? Então, vamos colocar aqui uma tag style. Dentro dessa tag, o card ele vai funcionar da seguinte forma. Ele tem uma borda de 1 pixel, ela é sólida, né? E eu vou colocar aqui um cinza, bem clarinho. Eu vou também tirar do body e do HTML a margem default. Então, vou colocar margem 0, padding 0. Show! Outra coisa que eu vou fazer também no body é colocar a altura dele de 100% o DVH. Para quem não sabe, DVH é o Dynamic Viewport. É basicamente o tamanho visível na tela. O que você precisa entender é que o body vai ter 100% do tamanho útil da janela do nosso navegador. Perfeito. Aqui a gente também vai dar um Display Flex. A gente vai dar um Justify Content Center e um Align Items Center. Para quê? Para a gente ter todo o nosso conteúdo centralizado na tela. Então, vamos para o navegador para ver como é que está ficando? Bom, basicamente o que a gente tem aqui é o nosso card centralizado. Então vamos voltar para o navegador e terminar de estilizar rapidinho. Perfeito. Aqui a gente tem que dar um padding. Eu vou dar um padding de 20 pixels. O H1 eu vou colocar margem 20 pixels. Isso significa que ele não vai ter margem em cima, não vai ter margem nas laterais e só vai ter uma margem embaixo de 20 pixels. Então, voltando para o nosso navegador, a nossa aplicação está muito simples. Ela é basicamente dois botões. Deixa eu explicar uma coisa. O navegador, ele executa o script no momento que ele foi definido no HTML. Então, se eu colocar uma tag script aqui em cima, por exemplo, e no meu script eu buscar os elementos do contador, que são esses elementos HTML aqui, ele vai dar erro. Por quê? Porque o script executou na linha 31. Só que os meus elementos, eles existem depois. Eu tenho como contornar isso usando eventos do navegador, mas eu não quero complicar para vocês porque a nossa aula é de JavaScript básico. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar um script aqui depois dos nossos elementos HTML e vai deixar ele aqui embaixo. Eu vou colocar aqui o type, que é uma boa prática, né? Que é text/javascript. E assim, quando eu começar a criar o meu script, ele não vai sentir falta de nenhum elemento HTML. A primeira coisa que eu preciso fazer aqui é definir as variáveis de tudo que a gente vai usar. Então, a gente vai usar o let, ó, contador igual a 0. Por que a gente está fazendo isso? Porque é a partir desse valor na memória do computador que a gente vai guardar o estado da nossa aplicação, para a gente saber qual é o valor atual e a partir dele incrementar e decrementar. Outra coisa que eu preciso também, agora eu vou criar uma const, um valor que não pode ser modificado, chamado span, que é onde a gente vai armazenar o nosso valor na tela, para que o usuário possa acompanhar em tempo real o valor do contador.
Então, document.getElementById, counter, né? Que é o ID que a gente deu. Então, deixa eu explicar para vocês essa linha. Então, const, né? Ele cria uma variável cujo seu valor não pode ser modificado. O navegador, ele tem dois grandes objetos, o window e o document. Esses objetos, eles trazem informações e utilidades tanto da janela quanto do documento HTML. Dentro do objeto documento, a gente tem uma função getElementById, que ela vai pegar o elemento que tem aquele ID e vai armazenar dentro dessa variável, para a gente conseguir trabalhar com ele e criar interatividade. Perfeito? Então agora eu preciso criar mais duas variáveis, const btn_inc, que eu vou chamar, que é o botão incrementar. Então eu vou copiar a linha de cima, document getElementById btn_inc, e eu vou fazer a mesma coisa para o btn_dec, né, que é o decrementar. Perfeito. Então agora no nosso contador a gente tem basicamente todas as variáveis que a gente precisa. E para a gente exercitar o que a gente aprendeu na nossa aula de funções, vamos criar duas funções. Uma que vai incrementar e outra que vai decrementar o valor da nossa variável. Então vamos lá. Function incrementar. Ela não recebe nenhum parâmetro. Então ela vai pegar o contador, ele vai ser igual a contador mais 1. No JavaScript, a gente poderia fazer da seguinte forma: contador mais ou contador mais igual a 1. Essas três linhas são equivalentes, porém, eu vou deixar a primeira linha para ajudar no seu processo de aprendizado. Vamos pelo caminho mais simples possível. Então aqui, ó, decrementar. O contador é igual ao valor dele menos 1. Perfeito. Então vamos dar uma olhada. Eu vou executar essa função aqui, ó, incrementar, e o console.log contador. De acordo com o meu script, o contador tem que ser igual a 1, porque ele foi iniciado com valor 0. 0 mais 1 é igual a 1. Então, quando a gente vem no nosso navegador, se a gente clicar no console, a gente pode ver aqui, a saída do console retornou 1, exatamente o valor que a gente esperava. Beleza. Então agora eu vou criar uma função para atualizar o valor da variável contador no nosso span. Então vamos lá, function atualiza valor. Essa função ela vai modificar o HTML que está dentro desse span. Então a gente vai pegar aqui, ó, o span.innerHTML igual a contador. Perfeito? Show de bola. E o que a gente precisa fazer agora? O navegador disponibiliza para a gente o evento de clique nos botões. Então a gente vai precisar adicionar um evento de clique no botão incrementar e a gente vai precisar adicionar um evento de clique também no botão decrementar. Só que cada um fazendo coisas diferentes. Como a gente faz isso? Vamos lá. btn_inc.addEventListener. O que essa função faz? Essa função ela recebe dois parâmetros. O primeiro parâmetro é o evento que você quer escutar. Então a gente vai colocar aqui clique. E o segundo é uma função que vai ser executada no futuro, no momento do clique. Então aqui a gente vai colocar uma função anônima, ó, function. Por que a gente vai colocar uma função anônima? Apenas para simplificar o nosso código. Aqui a gente vai incrementar, a gente vai executar a função incrementar e a gente vai executar a função atualizar valor. Atualizar valor. Perfeito. Vamos dar uma olhadinha no navegador e ver se essa parte está funcionando certinho? Vamos lá. Perfeito. Está funcionando de acordo. Show. O botão incrementar, então, ele incrementa. O botão decrementar não está fazendo nada. Exatamente de acordo com o esperado. Então, a gente vai copiar esse código aqui. A gente vai colar. A gente vai botar o botão decrementar, exatamente a mesma lógica, só que ao invés de incrementar, a gente decrementa e a gente atualiza o valor. Então, vamos recapitular o nosso script. Criei uma variável para armazenar na memória o valor do contador, deixei ele já com o valor definido de 0. Tem uma variável para guardar o elemento que a gente vai precisar modificar o HTML, que é o elemento de ID counter, né? Então, document.getElementById counter, que é esse spanzinho aqui dentro do nosso H1 que está vazio. Criamos uma div com dois botões. Dentro do nosso script, a gente tem uma variável representando cada elemento do nosso HTML. Para o nosso código ficar bonitinho, a gente separou cada operaçãozinha em uma função diferente para ficar bem bonitinho aqui e ficar bem descritivo. Porém, se a gente fizer dessa forma aqui, galera, também funciona. Só para explicar para vocês, ó, incrementar contador igual a contador mais 1 e o span
inner.html igual a contador. O resultado prático é o mesmo, porém, dessa forma, o nosso código fica mais organizado, ao mesmo tempo que a gente praticou criar funções em JavaScript, e também, se a gente precisasse adicionar lógica, depois era só modificar essas funções aqui, porque o resto já estaria pronto, facilitando para a gente também a manutenção do nosso código. Então agora, de volta ao navegador, vamos decrementar aqui, ó, beleza, valores negativos, tá correto, e vamos incrementar aqui, ó, show, tudo funcionando de acordo com o esperado. Viu como é simples a gente fazer uma aplicação com JavaScript puro, sem a necessidade de nenhuma lib como React ou nenhum framework como Angular? E aí, o que você achou desse experimento? Deixa aqui nos comentários para eu saber se você conseguiu absorver esse conteúdo, se essa aula te entregou valor. Não esquece de deixar suas dúvidas aqui nos comentários ou no nosso servidor do Discord, e até a nossa próxima aula.